A redação é uma parte da prova militar que assusta muitas pessoas. Muita gente não sabe como estudar direito, o que estudar, como é que você se prepara bem. E a gente sabe que muitas vezes é um diferencial ali, né? O camarada tá numa classificação tal, e aí por conta da nota de redação ele consegue subir ou descer. Então estudar redação é algo muito importante. E hoje eu queria compartilhar algumas dicas técnicas para você melhorar o seu desempenho na redação e conseguir ter uma boa nota na sua prova militar. Meu querido, você está no canal do professor Moisés Xavier, seja muito bem-vindo aqui. Aproveita, curte aqui o vídeo, se inscreve no nosso canal, que você vai ter um conteúdo 100% voltado para provas militares. Então vamos ao tema do vídeo de hoje. A primeira coisa importante é entender como o conteúdo é cobrado na sua prova. É muito importante que você consiga entender isso. Como é que é cobrado, né? Como é que é a prova de redação no meu concurso? É interessante a gente pensar nisso. Ah, mas como é que eu verifico isso? Você pega a provas anteriores e dá uma olhada ali. Por exemplo, como é que é cobrado o tema de redação? Ele é cobrado através de tirinhas? É um tema seco ali, só aparece escrito? É cobrado um texto, e a partir do texto você tem que entender o tema? Então é importante você treinar isso também, né? Ver como é que é cobrado, quais são os últimos temas que caíram. É importante verificar, é algo que está associado mais a notícias de jornais, é algo um pouco mais genérico. É importante que você verifique isso, tá? É claro que assim, esse negócio de prever o tema da redação, né, isso aí é meio complicado, gente. O importante é você entender como é que o negócio é cobrado, como é que o tema é exigido da tua prova, quais são os principais assuntos que vêm sendo cobrados, para você tentar entender ali como é que você vai se preparar para aquilo. Qual é o tema? O tema é sobre a carreira nas Forças Armadas, é sobre um tema específico aqui na vida. Por exemplo, esse ano a gente teve aqui a tragédia no Rio Grande do Sul. Será que vai ser algo que cobre esse tipo de coisas de tragédias e coisas assim? Então é interessante você entender. Geralmente o tema ele é uma coisa atual, mas você tem que entender como ele é cobrado. Eu sei que é uma coisa mais genérica quando a gente fala assim, mas é importante que você verifique não só a sua prova, mas outras provas também. Porque você verificando ali, por exemplo, tá estudando para EA, aí tu vai ver como o tema é cobrado ali na EA. Pega a prova da SpaceX, a prova do IME, vê como é que é cobrado ali também, pra tu entender como é que uma prova cobra diferente da outra. Fala, minha prova cobra desse jeito aqui, o tema dela ela é um pouco mais... são notícias gerais, mas notícias gerais que abrangem militares, né? São notícias gerais, mas notícias gerais que abrangem, por exemplo, por exemplo, o camarada ali o trabalhador, e por aí vai. Eu sei que falando assim fica um pouco genérico, mas quando vocês lerem, vocês vão conseguir entender melhor o que eu tô querendo dizer. Claro que se você quiser uma análise mais detalhada disso, né, tem a nossa consultoria aqui para concursos militares, pode procurar a gente ali no Instagram que a gente vai estar ajudando vocês nesse ponto, né, trazendo essa consultoria para poder te direcionar muito melhor. Eu também posso fazer um vídeo só voltado para isso, né, como eu analiso um tema numa prova de redação em concurso militar. Se vocês quiserem esse vídeo, não deixe de colocar aí nos comentários, tá bom? A segunda dica importante é você se manter atualizado. Só que assim, tem que ter um certo cuidado. Às vezes a gente fala pro camarada, você tem que se manter atualizado. Você tem que ler notícias, tem que ler jornal. Só que ele acha que é só ler qualquer coisa. Ele pega ali, bota no Google, principais notícias, lê qualquer coisa e por aí vai. Não é bem assim. Você tem que começar a treinar a tua leitura crítica. Como assim? Você pega uma matéria ali, aconteceu um escândalo de corrupção. Aí tu pega essa matéria no Globo, você pega essa matéria em um outro jornal e por aí vai. Lê diferentes jornais sobre o mesmo assunto. Ouça diferentes podcasts, diferentes veículos de comunicação sobre o mesmo assunto, porque não adianta, não existe o jornalista imparcial. Ele sempre vai tender para um lado ali aquela notícia. E é interessante tu trabalhar isso, por exemplo, na tua redação também, né? Você trabalhar, você tem a notícia tal, mas você tem ela sendo abordada de forma diferente pela mídia. E aí você vai entender o porquê disso. Será que é por conta de uma ideologia política que pode estar ali cegando o jornalista? E por aí vai. Então é interessante a gente pensar um pouco nesse ponto também, em como muitas vezes você pega só um veículo de comunicação, a sua leitura fica enviesada, só para um lado específico. É interessante que você leia a mesma notícia com veículos diferentes. E assim, gente, para ficar informado hoje é bem tranquilo, né? A gente tem YouTube, a gente tem podcasts, a gente tem aí vários canais aí, o Google mesmo ali tu consegue observar ali boa parte das notícias. Então se mantenha atualizado, cara. O estudante de concurso ele não pode ficar alienado, não pode, não tem como. Ele pode ficar alienado depois ali que ele passou na prova, embora isso não é legal, tá? Você sempre tem que se manter atualizado, é muito importante para a sua vida, tá? Mas para a prova de concurso é mais importante ainda. Então assim, camarada, não fica alienado, procura se informar sempre. Não interessa, a prova falta um mês, agora eu vou ler as notícias. Não, cara, lê desde sempre, fica ligado ali, fica atento para você entender como as notícias, como a tua prova ali, ela cobra essas notícias, né? É importante você também observar isso, no caso anterior que eu comentei, né, sobre a questão
de como o tema é cobrado, e também você lê as coisas, né? É importante você ler no máximo de veículos possível. Eu sei que a vida de concurseiro é difícil, né? A gente tem muita coisa para fazer, mas procura ler essas notícias aí para você ficar informado, porque isso é extremamente importante. Outro ponto importante é a questão da leitura. Você precisa ler muito, né? Ler é muito importante. Ela vai ajudar você a conseguir ter mais vocabulário e vai melhorar a tua capacidade de escrita. Isso é muito importante. Agora não é para ficar lendo qualquer coisa, sabe? Vou ficar lendo vários posts aqui no Twitter, né? Pelo amor de Deus. Então leia coisas de qualidade, leia obras da literatura brasileira, leia obras de literatura estrangeira traduzidas aqui para o nosso idioma, leia notícias, né? Leia o máximo de coisa que tu puder ler, principalmente texto dissertativo ou argumentativo, que é o estilo de texto que cai na tua prova. Então é interessante você ler outras redações, que tenham bons resultados, que são boas redações, para você entender como o pessoal estrutura ali o pensamento, como estrutura o argumento, como é estruturado ali toda a forma da redação, para você conseguir fazer isso na sua redação e você conseguir obter aí um bom resultado. Então é importantíssimo que você procure ler, né? Ler é essencial. Cuidado aí com rede social hoje, que faz com que a gente perca muito tempo com um monte de bobeira e deixe de fazer aquilo que é realmente útil para nossa aprovação. Então leia muito, porque é essencial para que você possa ter um bom resultado na sua prova. E por último, e não menos importante, você precisa praticar a escrita. Isso é importantíssimo. Muita gente acaba errando nisso. O camarada pratica a redação uma vez no mês, né? Infelizmente ele vai ir mal na prova, pessoal. Não tem jeito. A menos que ele tenha o dom da escrita aí, né? O Stephen King aí, que tem essa facilidade aí para escrever, mas não é bem assim. Até o pessoal que tem dom tem que estudar também. Então a gente precisa entender que a escrita é uma coisa que você treina. Assim como várias coisas a gente treina na vida. A gente treina a habilidade de falar em público, a gente treina para tocar um instrumento, a gente treina para fazer uma série de coisas. Então para a escrita não é diferente. Você tem que treinar. Quanto mais você treinar, melhor você fica. Agora não adianta só treinar e fazer tudo errado. Você vai pra academia ali, né? Vai mexer nos aparelhos e vai fazer tudo errado. Você não vai ficar forte, né? Você vai provavelmente ter uma lesão. Então não é qualquer tipo de treino. Você tem que treinar e entender onde você está errando. Mandar a tua redação para um corretor para ele analisar, para você ver se realmente você está indo bem ou não. Entender o que você está errando, o que você está errando, onde você está falhando, como você pode melhorar a sua escrita. É assim que a coisa funciona. É assim que a gente tem que fazer. Então a gente precisa entender esse ponto, porque é importantíssimo para você conseguir se desenvolver. Você precisa realmente treinar, e não só treinar a questão da estrutura da redação e tudo mais, mas treinar o seu tempo. O tempo é muito importante na prova de concurso. Você tem que entender que você tem um tempo específico, né? Não adianta você fazer uma redação que é nota 10, isso demora 2 horas para fazer um negócio, né? A prova, 2 horas para fazer uma redação não dá. Tem que ser rápido, tem que aprender a estruturar o argumento rápido, entender quanto tempo tu demora ali para fazer um parágrafo, outro parágrafo. Então você tem que entender isso, porque isso é importantíssimo para você ficar um candidato aí mais competitivo, tá bom? Espero que essas dicas tenham ajudado vocês. Não deixa de curtir aqui o vídeo, se inscrever no canal, continua dando uma moral aqui pra gente, que esse conteúdo está sendo produzido para ajudar vocês. Muito obrigado pela atenção, pessoal, e até a próxima.